Bem-vindos ao Amar o Minho Artes e Produtos Tradicionais. Uma série de podcasts que mergulha nas tradições e artes manuais certificadas da região minhota. Cada episódio leva-nos até às histórias de peças únicas e aos saberes transmitidos de geração em geração. Vamos descobrir como a tradição se entrelaça com a inovação, dando vida a criações que contam a história de um povo. Fiquem connosco nestas homenagens à riqueza cultural do Minho. Neste episódio, vamos desfiar o bordado de crivo de São Miguel da Carreira. A particularidade do bordado de crivo está na leveza que adquire, devido ao facto de se desfiar grande parte do linho de base, formando uma teia aberta sobre a qual se bordam os motivos. Desta técnica surgem peças de rara beleza. A peça mais antiga desta arte, na freguesia da Carreira, é uma toalha datada de 1886. 2 anos antes, no relatório da Exposição Industrial de Guimarães de 1884, lê-se que o linho é a indústria caseira mais característica do Minho. Por toda a parte e em quase todas as regiões da província, é a ocupação feminina mais popular e mais generalizada. Dão a este trabalho quer a maior parte do tempo em certas estações, quer durante todo o ano, as horas que lhe ficam vagas de outros serviços. Ora, parte destas horas vagas ocorriam de noite, nos famosos serões em que os vizinhos se juntavam, para trabalhar e se divertir. A minha mãe convidava as pessoas para vir e trabalhar desde, sei lá, das 7 horas até à meia-noite, ou 1 hora da noite. Assim. Por exemplo, isto dos serões que a minha mãe conta e outras senhoras, eu ouço falar dos namorados que vinham, os namorados davam as meadas, essa tal meada ou essa tal cadilha, os namorados é que as tinham na mão, que era para poder dar, ou passavam a mão na menina, ou davam um beijinho, aquelas coisas. Ai, às vezes zangavam-se umas com as outras. Eu não queria que eles se metessem com as outras. Sabe como é que, se era namoro, por exemplo, meu, eu já não gostava que ele fosse para outra. Tinham a luz de petróleo, punham no meio e elas trabalhavam de volta para poder ver. Chamava-se mancebo. E então punham-se para aí 6 de volta do mancebo a trabalhar uma toalha. Ouvimos Irmelinda e Elizabeth Rodrigues, mãe e filha, 2 gerações de bordadeiras da técnica de crivo em São Miguel da Carreira. São um exemplo das muitas mulheres de Barcelos que na sua infância aprenderam a fazer este emblemático bordado. E fizeram-no através dos ensinamentos das suas mães, pessoas amigas ou vizinhas que bordavam como forma de obterem um rendimento que lhes permitisse um certo desafogo na economia familiar. Mais tarde, para promover a arte, surgiram cursos como o que Maria Glória Araújo, outra bordadeira, frequentou. Eu trabalhei 30 anos no barro, na olaria, no figurado, trabalhei tudo, 30 anos. Depois, em 2000, a minha fábrica onde eu trabalhava fechou. E depois fui para o centro de emprego. E lá, quando eu cheguei lá, eles disseram-me logo que estava a dar uma formação de crivo e bordado tradicional do Minho. Como o bordado de crivo fascinou-me tanto que sabia de um pano, pôr tudo em quadriculado, aquilo fascinou-me, pronto. A quadrícula que Maria Glória fala é o resultado que o pano de linho adquire depois de se tecer o crivo. Ou seja, imagine-se um pano de linho preenchido que se torna numa rede, como uma folha quadriculada. Os bordados sobre tecidos desfiados são conhecidos desde longa data em quase todos os países da Europa. Por cá têm o nome de crivo, salientando o aspecto de rede que o tecido adquire. Assim, o bordado da Carreira, ao contrário do que acontece com os bordados em geral, vive da expressão dos seus crivos. Uma técnica de bordar em que importa mais o que se retira ao tecido base do que aquilo que se acrescenta. Corto os fios de um lado e do outro para ficarem o quadriculado. Corto 3 e deixo 4, corto 3 e deixo 4.
Neste bordado, os fios removidos só são cortados, ou rapados como localmente se diz, quando já estão todos desfiados. Marcar primeiro, tirar os fios, rapar e bordar e fazer o cordão. O cordão de fora é o último a fazer. No passado, usavam-se mais as flores, as silvinhas, os botões, os ramos, o ramo de tulipa, a silva da videira ou as estrelas. No entanto, atualmente, para além desses motivos decorativos, aos quais se chamam bordados à moda velha, utilizam-se outros. O peão, o sarilho, o espelho, a dália, as uvas, o limão ou pipo, entre outros. Todos estes motivos para serem certificados devem ser bordados a branco ou bege. Uma das principais características do nosso bordado é a almofada. Nós fazemos tudo numa almofada, porque a almofada faz-nos com que a gente eleve o trabalho para não estar tão mergado. Por exemplo, a minha almofada já era da minha avó. A gente substitui o tecido de fora, vai substituindo. Eu costumo dizer que a minha almofada tem os tesouros lá todos, que eu não sei quais são. Os tesouros, vindos de um conhecimento passado entre gerações, concretizam-se em artigos textilar e religiosos. É mais toalhas, é panos, chamamos nós panos de tabuleiros, os panos para os móveis, e fazemos assim muitas coisas. E agora também fazemos muita toalha de batizado. Agora é o mais forte até. Olha, o que eu tenho feito mais são toalhinhas de batizado. E na Perões também tenho feito muitos. E agora estou a arriscar a fazer um vestido. Era muito usual bordar os aventais, os punhos e as golas das camisas que os criados usavam quando iam servir para a casa dos fidalgos. Também se bordavam camisas para homem e para senhora. No passado, era considerado um luxo ter roupa em linho com bordados. Só as pessoas mais abastadas possuíam essas peças de vestuário, que apenas usavam aos domingos e dias de romaria. O bordado de crivo é um trabalho minucioso e demorado que levava quem o usava. Nós num bordado sabemos que demora horas, dias, meses. A minha mãe chegou a ter aqui montes de senhoras a trabalhar e tinha diário, tinha a senhora que passava a ferro que era diário, tinha pai 2 ou 3 que era diário estarem aqui a trabalhar, fora quando às vezes resolviam, tinham uma toalha para acabar naquela semana. É claro que só uma pessoa a trabalhar numa toalha não dava. E então vinham pai 2 ou 3 a trabalhar aquela semana toda para a toalha ficar acabada. Em vez de se fazer num mês, fazia-se numa semana, por exemplo. No passado, o bordado saía de São Miguel da Carreira pela linha de comboio do Minho em direção à cidade do Porto. Aí, a sua distribuição foi tão intensa que este bordado chegou a ser conhecido como o bordado de São Miguel. E a toalha era grande, elas iam trabalhando às prestações, uma testa, uma borda, e pronto, e consoante, ai, tu não cabes aí, vira para ali. Depois acabava sempre por ser uma ou duas que ficavam mais para trás, que a outra, já acabei a minha cadilha, tu ainda não acabaste, anda rápido. Neste episódio, desvendamos o bordado de crivo de São Miguel da Carreira. Um bordado que, ao contrário do que acontece com os bordados em geral, vive mais do que se retira ao tecido de linho, do que aquilo que se acrescenta. Das mãos de avós para netas, de antigos serões vicinais para lojas e ateliê de artesãs. Este bordado revela a mestria das bordadeiras locais. Transporta consigo a rica tradição artesanal barcelense para o presente. E assim encerramos mais um episódio da nossa jornada pelos corações e mãos que moldam a herança do Minho. Amar o Minho é um projeto do Consórcio Minho Inovação, composto pelas comunidades intermunicipais do Alto Minho, Ave e Cávado. Este projeto é cofinanciado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e pela União Europeia Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Podcast criado por Folk and Wild, serviços criativos para património. Narração baseada no caderno de especificações deste produto certificado. Músicas folk por Pedro Viana, do álbum Ainda Sonho com Este Som.